Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando uma nova etapa com as nossas aulas online. Vamos continuar os nossos estudos. Eu peço a vocês que procurem um lugar iluminado, ventilado, silencioso, para tentarem estudar, para irem acompanhando essas aulas. Nós vamos continuar o conteúdo de acordo com o que vamos estudando. Bom, nós finalizamos o nosso livro 1, não é? Que é o caderno 1 de Biologia, né, de Ciências, com a evolução e a biodiversidade. Então, nós vamos entrar naquele livro, Telares. Lembra aquele caderno complementar de Ciências ou de Biologia? Isso. Só que nós vamos nós vamos seguir com esse livro de acordo com o que nós estudamos pela apostila, certo? Então, vocês vão para o capítulo 7 do livro, tá bom? Que vamos continuar falando sobre as teorias evolutivas, tá bom? Ao final do capítulo, vocês vão fazer a atividade, ao final desse slide, vocês vão fazer a atividade que é da página 79 à página 85, tá bom? Vocês respondam no livro mesmo, certo? Vocês vão fazer o compreendendo o texto, refletindo e concluindo, questões para análise, até a página 85, certo? Ótimo. Vamos começar? Teorias evolutivas, como eu falei, caderno complementar de biologia, o Telares, vão seguir no livro. Vamos lá. Teorias evolutivas. O que são as teorias evolutivas? É o processo pelo qual os seres vivos se diversificam ao longo do tempo, dando origem a espécies atuais ou já existentes, sendo consequências da adaptação destes ao meio onde vivem. Aqui nós temos a questão da teoria de Darwin, né, que é a evolução das espécies, do qual o homem teria evoluído do primata, né? Então nós temos o que seria toda a evolução do homem, né, até o Homo sapiens sapiens, que seria o homem moderno hoje. Mas vamos passar por cada ideia, por cada teoria. Vamos começar com a ideia fixista, que ela admite que os seres vivos foram criados por Deus, unicamente por Deus, e que essas espécies não se alteraram ao longo do tempo, que elas permanecem desde o ato da criação iguais. Qual o argumento contraditório que nós temos que rebate esta teoria? Os fósseis. Então, o fixismo diz que a espécie, de acordo como foi criada, a borboletinha aqui dessa cor, dessa, permanece até hoje. A ideia do evolucionismo diz que houve uma espécie e ela foi sofrendo alteração e mutação, criando assim as demais cores e as demais tipos de espécie que elas foram se adaptando. Entendido até aí? Lembrando, dúvidas, qualquer coisa, entrem no grupo, entrem em contato, vão tirando as dúvidas, que a gente vai atendendo vocês e vamos refazendo, vamos estudando junto, né? Não é porque estamos distantes que vamos perder o contato. Vamos falar sobre a teoria castatofismo, que seria a teoria Cuvier. Os fósseis seriam registros alterados das espécies iguais existentes, mortos por grandes catástrofes, por exemplo, o dilúvio. Então, os fósseis que nós temos hoje, ela seria um registro, um relato das espécies alteradas por catástrofes, por grandes catástrofes ambientais, certo? Essa seria a teoria do catastrofismo, ou Cuvier. Ideia transformista. É a ideia que admite que as espécies se modificaram ao longo do tempo, em resposta a diferentes pressões do meio ambiente. Então, os principais adeptos dessa ideia foram Lamarck, que era um naturalista francês, e o naturalista inglês Charles Darwin. Então, as espécies foram evoluindo. Lembra que eu passei o filme para vocês no grupo, mandei o link do filme, que falava sobre Darwin, a evolução das espécies, a origem das espécies, o livro dele. Se vocês quiserem, eu mando novamente um link para que vocês assistam novamente o filme, vale muito a pena. Aqui nós temos a imagem do Lamarck, né? E aqui do Darwin.
Vamos falar um pouquinho sobre o lamarquismo, né? Que foi na época de 1809. Então, mudanças ocorridas no meio trazem a necessidade de adaptação. Para isso, os indivíduos sofreram modificações para poderem sobreviver às novas condições. Então, a espécie ia se adaptando para poder ir sobrevivendo. Se ela precisava alcançar um galho mais alto, no caso aqui da girafinha, ela precisava alcançar um galinho mais alto, o pescoço dela tinha que crescer mais. Isso é a lei do uso e desuso. Falando aí, como eu falei, a lei do uso e desuso. Um órgão muito utilizado, ele tende a se desenvolver, enquanto o órgão pouco utilizado tende a se atrofiar. Era isso que Lamarck defendia. A lei da herança de caracteres adquiridos. Uma característica que o indivíduo adquire durante a vida pode ser transmitida a seus descendentes. Então, ele acreditava também que se ao decorrer da vida acontecesse algo com aquela espécie, aquela característica que ela pegou, ela ia desenvolver e ia passar para os seus descendentes. Lembre que nessa época ainda não existia o uso da genética, tá? O meio provoca mudanças dirigidas nos indivíduos, visando a adaptação. Então, era como se o meio fizesse com que a espécie se adaptasse, certo? Então, o que ele lembra? Quais são os pontos aqui da teoria do Lamarck? Mudanças ambientais, necessidade de adaptação e modificação nos indivíduos, certo? Vamos continuar. Darwinismo. No ano de 1859, um estudioso chamado Charles Darwin transformou uma longa caminhada de viagens e anotações e análise no livro A Origem das Espécies. Foi o tema daquele filme que a gente assistiu, né? Nós já falamos sobre Darwin. Nas páginas daquela obra revolucionária, nascia a teoria evolutiva, que é a teoria mais aceita até hoje. O mais novo progresso galgado pela ciência da época, negando as justificativas religiosas vigentes. Darwin optou que a constituição dos seres vivos é um fruto de um longo e ininterrupto processo de transformação e adaptação ao ambiente. Então, ele provou por A mais B que a espécie mais forte, a espécie que melhor se adaptava, era a espécie que conseguia sobreviver e ficar, e passando assim as suas características de adaptação aos seus descendentes. Vamos fazer um paralelo entre Lamarck e Darwin, né? Lamarck. O meio cria necessidade que induzem as mudanças nos hábitos e nas formas dos indivíduos. Já Darwin. O meio exerce, já não é mais o meio cria, é o meio exerce uma seleção natural que favorece os indivíduos portadores das características mais apropriadas para um determinado ambiente em um determinado tempo. Lamarck. As novas características conseguem-se pelo uso ou desuso repetido dos órgãos ou parte do corpo. Darwin. No seio de uma população, certos indivíduos apresentam as características que lhes oferecem uma melhor adaptação em relação aos outros. Então, a gente vê que Darwin realmente, ele defendia a evolução, que a espécie realmente se adaptava e assim o mais forte sobrevivia e passava suas características aos seus descendentes. Thomas Malthus, 1878. Ele defendia que a produção de alimentos ele cresce de uma forma aritmética, enquanto a população estava crescendo em progressão geométrica. Num determinado momento, a quantidade de alimento tornar-se-ia um fator limitante para o crescimento da população, levando uma luta pela vida e pela sobrevivência do mais forte. Então, ele dizia que o alimento, que a natureza, crescia de uma forma mais lenta, enquanto a população, as espécies, estavam crescendo cada vez mais rápido. Então, não teria, juntando A mais B, não teria alimento suficiente para a quantidade de espécies que viveriam no planeta. Seleção artificial.
A seleção artificial consiste em cruzamentos seletivos realizados pelos seres humanos, com o intuito de selecionar as características fenotípicas desejáveis. Este processo também é uma forma de testar a evolução experimentalmente. Em seu livro A Origem das Espécies, voltamos a falar de Darwin, né? Charles Darwin usou a seleção artificial para introduzir e apoiar a teoria sobre a seleção natural. Darwin defendeu que a ideia de todas as raças de pombos domésticos teriam se originado de uma única espécie de pombo selvagem, através de um processo de seleção artificial. Se fosse admitido que o homem fosse capaz de causar mudanças tão notáveis através da seleção, seria razoável aceitar que a natureza pode fazer o mesmo, tornando sua teoria aceitável. Essa teoria da seleção artificial, ela é usada hoje na questão da mudança das raças de cães. O cruzamento de cães para se conseguir, na época, por exemplo, da guerra, um cão mais forte, um cão combatente, um cão que atacasse. Então, eles misturavam as raças de cães para criar. A gente sabe que o dog alemão é uma raça misturada, que o pitbull é uma raça misturada, dentre outras raças que existem aí, né? Então, a seleção artificial, ela existe sim. E o Darwin dizia que se o ser humano é capaz de usar esse tipo de seleção para criar uma espécie que seja útil para ele em alguma coisa, a natureza também seria aceitável que a natureza fizesse o mesmo. Deu para entender? Vamos falar sobre a teoria sintética da evolução e o neodarwinismo. O neodarwinismo baseia-se na teoria proposta por Darwin e reconhece como os principais fatores evolutivos a mutação e a recombinação gênica e a seleção natural. Na verdade, o neodarwinismo é uma complementação da teoria de Darwin em relação aos fatores da variabilidade da população, possibilitando a partir de 1910, com o desenvolvimento da genética e o conhecimento do material hereditário, os ácidos nucleicos. Vamos lá. Vamos lembrar que na época de Darwin ainda não se falava de genética. E o neodarwinismo veio a partir do século XX. Ele veio justamente com a questão de pegar a teoria de Darwin e juntar com a genética de Gregor Mendel e criar assim a seleção natural. É saber que a mutação e a recombinação gênica podiam criar uma variabilidade no processo da seleção natural e assim a adaptação da espécie. Deu para entender? Vamos continuar. Bom, gente, o conteúdo é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenham bons estudos. Esse foi só o nosso primeiro encontro. Então, tô morrendo de saudade de vocês, tá? Um beijo no coração. Dúvidas, chamem no grupo, que a gente vai tirando as dúvidas de vocês. Façam a atividade do livro, lembra que é o livro Telares, o complemento de biologia, caderno complementar de biologia. Façam a atividade do livro, tá bom? E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.